Oi, meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar esse bolo que eu fiz para o aniversário da minha filha. Esse bolo eu fiz ele com massa pronta, sabor baunilha, recheio de leite em pó e geleia de morango e cobertura de glacê mármore. E eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês. O vídeo ficou um pouquinho longo, porque realmente deu um pouquinho de trabalho para fazer. E as etapas também, que são bem demoradas. Mas eu espero que vocês gostem. Não esquece de deixar aquele like que me ajuda muito. E é isso, meus amores. Fiquem agora com o vídeo. Então, gente, essas aqui são as coisas que eu vou usar para fazer esse bolo. Como é um bolo de aniversário, assim, com recheio, com cobertura, eu não gosto muito de fazer com massa de pão de ló. No meu ponto de vista, a massa de pão de ló, ela leva muito ovo e eu acho que ela fica com um gostinho de ovo, então eu não gosto de fazer com ela. Mas aí fica a critério de cada um, tá? Eu sempre gosto de fazer com massa pronta, sabor baunilha. Hoje eu tô usando essa da Dona Benta. No do ano passado, eu usei o da marca Fina. Se você ainda não viu, eu vou deixar no link aqui em cima. Hoje eu tô usando da marca Dona Benta, porque eu não achei da marca Fina, mas essa marca também é muito boa. Vou fazer com ela, a marca não está me patrocinando, mas se quisesse, eu até que aceitaria. Então é isso, aí vou usar ovos, margarina e leite, que é o que pede na massa. Cada massa, ela pede 3 ovos. Então, para não colocar 6 ovos, eu coloquei só 5. Pede também 3 colheres de margarina ou manteiga. Eu coloquei 6 colheres, porque como são 2, né? E 150 ml de leite. E aí, eu coloquei 300 ml de leite, tá? O tempo, como eu vou fazer em forma redonda, é de 30 a 45 minutos para uma massa. Então, como eu tô usando 2 massas, certamente vai passar de 1 hora no forno esse bolo. Como eu já tô acostumada a fazer, realmente eu sei que passa de 1 hora, mas eu venho contar o tempo certinho pra vocês, tá bom? Vou começar a preparar a massa, depois eu vou pro recheio, e aí eu volto com vocês quando o bolo já estiver assado, tá certo? I see what you're wearing, there's nothing beneath it. Forgive me for staring, forgive me for breathing. We might not know why, we might not know how, but baby tonight, we're beautiful now. We're beautiful now, we're beautiful now. Pronto, já bati a massa, ficou desse jeito aqui, como vocês estão vendo. Primeiro adicionei o ovo, depois a margarina, bati, depois coloquei a massa e o leite. Aqui a minha forma, ela tá untada e eu forrei ela com papel manteiga. Porque como demora muito tempo no forno, sempre na parte de baixo ele fica querendo pegar um pouquinho. E com papel manteiga ele não fica tanto. E aí, essa minha forma, eu vou deixar a medida dela na descrição pra vocês, porque eu nunca lembro da medida. E eu deixei passando aqui, ó. Porque esse bolo, como ele cresce, e eu não tenho uma forma maior que essa, se eu não colocar esse papel aqui, o bolo esborra. Eu já sou acostumada a fazer desse jeito, tá, gente? Como eu sou acostumada a fazer essa quantidade, se eu fizer e não colocar esse papel aqui, o bolo vai crescer e vai esborrar. E com o papel ele não esborra, tá bom? Eu vou colocar na minha forma agora e vou levar pro forno que já tá pré-aquecido em 190 graus. Quando ele tiver assado, eu venho mostrar pra vocês. Enquanto isso, eu vou preparar o recheio. Pro recheio, a minha panelinha, como vocês sabem que eu só gosto dela pra fazer recheio. Eu vou usar uma xícara bem cheia de leite em pó. Eu tô usando leite camponesa, mas você pode usar o leite ninho, o que você quiser, tá? Eu tô usando camponesa e já está caro. Imagina se fosse o leite ninho, né? E aí, essa xícara, ela tem 200 ml. Então, tô usando uma xícara bem cheia. 2 leites condensados e 2 creme de leite. Vou colocar tudo na panela. Vou colocar o leite condensado, o leite e vou dissolver esse leite antes de levar para o fogo, para não empilotar, para não ficar com aquelas bolinhas que vocês sabem que fica, né, se a gente não mexer direito. Então, vou fazer isso e vou levar para o fogo para cozinhar.
E quando ele já estiver no ponto, eu venho mostrar pra vocês. Ô, gente, eu tô tentando adiantar um pouco esse vídeo porque eu quero fazer tudo em um vídeo só. Recheio e cobertura, tá? Tô tentando fazer tudo em um vídeo só. E eu não quero que ele fique muito longo, porque eu sei que vocês não gostam de vídeo muito longo, né? Mas do jeito que eu tô explicando aqui, eu acredito que tá dando pra vocês entenderem, né? Se por acaso vocês não entenderem, pode perguntar nos comentários que eu respondo, tá bom? Sobre quantas pessoas serve esse bolo, eu não sei falar exatamente. Mas eu acredito que sirva aí, dependendo do tamanho que você for partir a fatia, eu acredito que sirva umas 25 pessoas, dependendo do tamanho, né? De 20 a 25 pessoas. Mas como os aniversários de Alice que eu faço, eu nunca chamo essa quantidade de pessoa, aí eu não sei falar pra vocês se realmente serve esse pessoal todo, tá? Vou mexer aqui, ó, antes de levar pro fogo, depois coloco o creme de leite e vou levar pra cozinhar. Já misturei, agora eu vou colocar o creme de leite. E vou colocar também 2 colheres de margarina. Ô, gente, eu não tenho muito problema com marca não, viu? Eu uso a marca que tiver mais barata. Tá certo que tem algumas marcas que, por mais baratas que elas estejam, eu não uso, porque realmente não são boas. Mas não convém falar aqui, né, qual marca é. Mas essas que eu tô mostrando pra vocês, eu sou acostumada a usar e eu acho muito boa. Agora eu vou levar pra cozinhar esse recheio. E, gente, o recheio do bolo já ficou pronto. Olha como ficou. E aqui eu peguei uma sacola dessas de supermercado, abri no meio, higienizei e coloquei aqui pra cobrir, pra não ficar com aquelas películas, porque eu não tinha aquele papelzinho filme. E aí vou deixar esfriar. E enquanto isso, o bolo já está pronto. E olha só como tá o bolo, bem assadinho. Tá vendo como ele cresce? Olha só a forma aonde tá. E olha o tamanho que cresceu. Então, se eu não tivesse colocado o papel filme, teria esborrado com certeza. E o bolo passou 1 hora e 10 minutos no forno, tá bom, minha gente? Vou deixar ele esfriar para desenformar e começar a rechear. E enquanto isso, vou fazer a geleia de morango. E para fazer a geleia de morango, aqui eu tenho 3 bandejas de morango já picadinhas. Não precisa ser tão pequeno também, né? Porque o que a gente gosta é sentir os pedacinhos do morango. E aí, cada bandeja tem 250 gramas, que no total daria 750 gramas. Só que aí, depois que eu tirei as folhas, tinha alguns morangos estragados também, eu pesei e deu 600 gramas. E aí, vou colocar na minha panela 600 gramas de morango. Vou colocar 1,5 xícaras de açúcar. Não é muito açúcar. Você pode até pensar, nossa, quanto açúcar. Mas não é muito, ó. 1,5 xícaras. E eu vou colocar também um limão espremido. Porque o limão é que vai fazer com que essa geleia não fique tão doce e também não tão azeda. Ela vai dar ali como é que se diz? Fugiu agora a palavra. Vai ficar equilibrado. Vai ficar um sabor equilibrado, né? Não vai ficar tão doce, não vai ficar tão azedo. Certo? Acho que deu pra vocês me entenderem, né? Então, para 3 bandejas de morango, 1,5 xícaras de açúcar e um limão. Vou levar para o fogo. Vou deixar ele cozinhar sem ficar mexendo. E aí eu vou mostrando pra vocês como ele vai ficar. E já começou a ferver, gente, olha só. Começou a ferver e eu vou deixar aqui por uns 15 minutos. Sem mexer, vou deixar ele cozinhar sozinho por uns 15 minutos, sem ficar mexendo, tá bom? E já tá tudo pronto. Agora eu vou começar a montar o bolo, né? E aí peguei a forma que eu cozinhei já limpa, coloquei aquele plástico lá, a mesma coisa que eu fiz no doce, eu fiz lá com o plástico.
Esse é o meu recheio, como vocês estão vendo que ele ficou bem consistente. E essa é a geleia de morango que ficou pronta, já esfriou, deu uma engrossada. E agora eu vou começar a montar. Tenho também leite com açúcar para fazer a calda, né? Porque eu não gosto de fazer com água. E aí, como é um bolo branco, eu resolvi fazer com leite. Coloquei ali a primeira parte do bolo. Coloquei o leite, né? A calda. E aí eu coloco primeiro uma camada da geleia de morango. Só que eu não levo ela até as bordas, como vocês estão vendo. Eu tô deixando um espaço ali entre as bordas, tá vendo? Porque senão, quando eu colocar o recheio, esse creme, a geleia de morango, ela vai escorrer. E aí vai sair para fora do bolo. E com o recheio, eu venho colocando primeiro nas laterais, aonde ficou faltando colocar a geleia. Desse jeito que vocês estão vendo. Espalho, cubro tudo direitinho. E agora, eu coloco mais uma camada de geleia de morango, fazendo do mesmo jeito, certo? Em seguida, coloco a outra parte do bolo e vou repetir o mesmo processo. Calda, no caso o leite, depois a geleia de morango, depois o creme, depois a geleia de morango de novo e a última camada do bolo. E por último, eu molho também com mais leite. Aqui já é a última camada do bolo. Tô colocando mais leite. Sobrou bem pouco recheio ali. Eu não coloquei tudo porque senão ia ficar muito recheio e ia terminar a vazar para os lados. E aí cobri com outro plástico, levei por algumas horas na geladeira e ficou assim, desse jeito. Desenformei e agora eu vou fazer a cobertura, que é o glacê mármore. Aqui eu tô usando açúcar de confeiteiro, o Glaçuca. Esse daqui que vocês estão vendo, ele tem 500 gramas o pacote. E aí, eu tô usando 2,5 pacotes. Eu peneirei 2,5 pacotes, mas eu acredito que não vou usar tudo. Tenho também suco de 1 limão. Se você não quiser colocar o suco do limão, você coloca a essência de baunilha. E tenho ali metade de uma gordura vegetal. Eu gosto de usar essa. Ela tem 500 gramas também. E eu tô colocando metade, ou seja, 250 gramas. Aí, coloquei ali junto o limão, o suco do limão. Vou colocar algumas colheres do açúcar. E vou bater na batedeira. Porque eu quero, de início, um creme mais molinho, tipo chantilly. Que é para passar nas laterais do bolo. E ficando assim, desse jeito, eu bati por uns 3 minutos. Agora eu vou cobrir toda a lateral do bolo. Não precisa ser uma camada grossa, uma camada fina. Somente para quando a gente for grudar o açúcar, no caso o glacê mármore, ele colar, né? Esse creme aí que vocês estão vendo, ele vai servir como uma cola para quando o açúcar ficar mais duro, para quando virar o glacê. Tá? E o que sobrou na vasilha, eu vou colocando o açúcar aos poucos e vou mexendo com as mãos, tá? Mexe super bem, você vai saber quando for o ponto. É só você ir colocando e mexendo. Quanto mais grudar na sua mão, mais precisa de açúcar. E se parar de grudar na sua mão, não vai mais precisar do açúcar, tá certo? E assim sucessivamente. Tô mexendo ali e tô sentindo que precisa de mais açúcar. A minha luva rasgou e eu coloquei outra luva, né? E damos continuidade ao nosso glacê mármore. Se você quiser fazer esse glacê com anilina, né? Se você quiser colorir esse glacê, você vai colocar a anilina na hora da batedeira, tá bom? Na hora que a gente bate na batedeira, é aquela hora ali que você vai colocar a anilina, tá certo? E depois é só vir colocando mais açúcar e fazendo do jeito que eu tô fazendo aí. E aí, você vai pegar e vai apertar na sua mão. Se não grudar, é porque já está no ponto. E aí, a minha já ficou no ponto e eu não precisei usar todo o açúcar, tá bom? Olha só a quantidade que sobrou. Acredito que aqui dá 1 pacote de açúcar esse que sobrou. Então, no caso, eu usei 1,5 pacote. Mas é sempre bom ter um pouco mais, né? Pra não faltar. É bom sobrar e não faltar, né?
E aí, mais uma vez, com o saco plástico, abri ele, higienizei e vou fazendo assim como vocês estão vendo. Coloco uma parte do açúcar, espalho, abro bem esse açúcar, porque fica mais fácil pra gente cobrir o bolo. E aí, depois de espalhado, só toma cuidado para não deixar o açúcar muito fino, porque senão ele quebra com muita facilidade, tá? E você vai precisar alisar depois. E se esse açúcar ficar muito fino, não vai dar certo, tá? Feito isso, eu pego ali, desse jeito que vocês estão vendo. É tudo do jeitinho que vocês estão vendo, tá, gente? Tem uma moto aqui passando, abençoada. E é isso. Cobri ali a parte de cima e agora eu vou fazer as partes da lateral. Eu vou deixar vocês acompanhando passo a passo aí, tá bom, minha gente? Eu já expliquei, acredito que deu para todo mundo entender. Se alguém não entendeu, pode perguntar nos comentários, que eu vou estar disponível para responder todo mundo, tá bom? Eu corto essas partes assim na lateral para ficar mais fácil da gente colocar ali, né, o açúcar. E a gente vê aonde que tá precisando mais. E aí, como vocês viram, se quebrou um pedacinho ali, porque essa parte eu deixei fina. Mas aí depois eu coloquei mais um pouco do açúcar por cima. E é isso. Se tem alguma coisa que você não entendeu, é só me perguntar nos comentários, tá bom? E agora, depois de cobrir todo o bolo, eu venho com o auxílio de uma colher. Vocês estão vendo essas emendas que ficou? É porque teve partes que precisou colocar mais açúcar. E por isso ficou com essas emendas assim. E eu venho com a colher para facilitar na hora que a gente for passar a espátula. E fica mais liso, né? A gente vai igualhando com a colher para depois passar a espátula. Desse jeito que vocês estão vendo. E é isso. Agora tenho a minha espátula. Meu marido diz que é pra rebocar a parede. Eu reboco, né? Mas no caso não é a parede, é o bolo. E aí vou alisando todo esse bolo pra ele ficar bem lisinho, bem retinho. Não ficou tão liso assim, também não tão reto, porque eu não sou profissional, eu não uso régua para ver a largura, para ver a altura e tudo mais, tá? Eu tô fazendo do meu jeito. E também como uma dica para você que não quer encomendar um bolo, mas que você quer fazer, tá bom? E assim ficou. Esse foi o resultado final do bolo. Ficou bem lisinho. Não ficou perfeito, mas ficou bem lisinho. E olha esse topo que ela escolheu, o tema do unicórnio. E eu mandei fazer esse topo lindo também. E aqui embaixo eu enrolei o pedacinho do açúcar que ficou. E fiz esse modelinho aqui embaixo. Foi o que me veio na hora na cabeça. Ficou liso, não ficou tão liso, mas ficou, né? Bom. Eu achei o resultado perfeito para quem não é uma profissional, para quem não é uma confeiteira. Achei bem bom o resultado. E você, o que achou? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E agora com vocês, a parte de dentro do bolo, porque a melhor parte é essa, né? Então, depois que eu parti, eu resolvi filmar para vocês verem como que ficou por dentro. E pense numa delícia que ficou esse bolo, meus amores.